Bem-vindos a mais um webinário da Gretec, hoje dedicado a TreeCalc e Advanced Design, a coleção mais completa de software para o cálculo de estruturas, e um webinário com uma componente mais comercial, digamos assim, não tanto técnica, embora iremos aqui certamente analisar alguns aspectos técnicos relacionados com os aspectos diferenciais comerciais que vamos aqui enunciar. Segundo o tema do nosso webinário, iremos olhar então para o TreeCalc e para o Advanced Design como uma solução complementar, uma solução completa para o projeto de estruturas. Esta solução que nós vamos aqui explorar, a combinação do TreeCalc mais o Advanced Design, tem como objetivo responder àquilo que tem sido a evolução das necessidades em nível de projeto de estruturas nos gabinetes de projeto nos últimos anos. Assim, cada vez mais os gabinetes de projeto solicitam soluções de projeto de estruturas que sejam abrangentes e integradas, ou seja, não têm preferência por soluções que consigam responder a qualquer tipo de projeto que possa aparecer. E, portanto, aí a versatilidade dos programas na modelação de estruturas, o número de tipologias estruturais que esses mesmos softwares podem modelar, podem integrar, podem resolver em termos de projeto, torna-se uma mais-valia importante para os gabinetes. Não só porque facilita a aprendizagem da utilização do software, mas também facilita a utilização, a criação do projeto, o próprio sistema depois de backups do projeto e também garante uma maior qualidade em termos de projeto, de cálculo integrado, e também naquilo que é a integração BIM, uma vez que passamos a trabalhar com um modelo único que se pode conjugar facilmente com fecheiros IFC em outros programas BIM, nomeadamente programas BIM de arquitetura. Esse é, efetivamente, o segundo ponto que também é pedido em termos de necessidades de projetos de estruturas nos tempos mais recentes, que é a comunicação e a partilha de informação facilitada em ambientes BIM. Portanto, a exportação e a importação de modelos BIM através do formato IFC ou diretamente no formato GTCX da Gretec, desde o Revit, por exemplo, é uma mais-valia cada vez mais valorizada pelos gabinetes, pelos projetistas e, inclusive, uma das novidades que foi integrada recentemente no TreeCalc e que também já estava presente no Advanced Design, que é a possibilidade de definir as armaduras tridimensionais no programa TreeCalc e exportar essas armaduras tridimensionais para o Revit como armaduras nativas de Revit, ou seja, tirar depois partido de todas as funcionalidades que o Revit tem para gerir armaduras. Essa funcionalidade foi implementada no TreeCalc, que é também uma mais-valia importante para os gabinetes de projeto hoje em dia. Depois a questão da produtividade na fase de modelação. Hoje em dia não se quer perder muito tempo com programas de modelação complexa, quer softwares que tenham versatilidade na modelação, tenham a possibilidade de rapidamente modelar as estruturas e tenham também algoritmos que ajudem o próprio engenheiro na fase de modelação de estruturas a reconhecer onde é que estão os erros de modelação e a corrigir esses mesmos erros. Também aqui nós vamos encontrar mais-valias importantes naquilo que é o software TreeCalc, como quem já conhece o programa TreeCalc já certamente viu as verificações de geometria ou os algoritmos de verificação de geometria do TreeCalc, mas nós iremos aqui também dar uma vista de olhos nessa situação. E, portanto, esta produtividade no TreeCalc a nível de concepção de estruturas é muito grande e também no Advanced Design, aliás, nós podemos passar a estrutura do TreeCalc diretamente para o Advanced Design, portanto, podemos tirar partido da produtividade do TreeCalc para as estruturas do Advanced Design. Métodos de modelação comprovados por elementos finitos e, portanto, nós no TreeCalc e no Advanced Design temos essa capacidade. No Advanced Design temos ainda uma capacidade mais avançada ao nível desta modelação de elementos finitos, que nos permite gerar secções mais complexas em termos de elementos finitos, secções curvas, etc. E, portanto, essa capacidade existe quer no TreeCalc, quer no Advanced Design para responder a esta necessidade que é fundamental hoje em dia, que é um cálculo por elementos finitos. Depois um tema que se tornou muito importante nestes dois últimos anos, um ano e meio talvez, que é a questão da implementação dos Eurocódex e dos anexos nacionais para Portugal. Portanto, passou a ser obrigatório o cálculo de acordo com os Eurocódex e os anexos nacionais e, portanto, é importante que as empresas tenham os seus softwares, os seus projetos, os seus cálculos de acordo com essa exigência regulamentar. E, portanto,
tanto no Tricalc como no Advanced Design, nós temos implementados os Eurocódigos. Terminámos a implementação do Eurocódigo 7 com a versão 2025 do Tricalc. E, portanto, estão integradas essas implementações quer no Tricalc, quer no Advanced Design. Modelação, análise, dimensionamento e detalhamento de armaduras totalmente integrado no mesmo modelo e, além disso, preparação de folhas de projeto e memória descritiva totalmente integradas também de acordo com o modelo que está realizado no software Tricalc ou no Advanced Design. Portanto, cá está a informação centralizada, filosofia BIM, toda a informação centralizada no modelo estrutural e a possibilidade de fazer, além do cálculo de esforços, toda a parte de análise do comportamento da estrutura, realização do dimensionamento e detalhamento de armaduras, quer em 2D, quer em 3D, bem como a preparação das folhas de projeto finais e da memória descritiva. Depois encontramos, dentro daquilo que é a informação das ferramentas de cálculo de estruturas da Greitec, o Advanced Design. E o Advanced Design acaba por ser um complemento importante ao Tricalc, na medida em que permite fazer análises avançadas que o Tricalc não tem possibilidade de fazer. De referir que as estruturas que são modeladas no Tricalc podem rapidamente ser recuperadas dentro do Advanced Design. Temos aqui um exemplo dessa situação. Este edifício é um edifício que foi modelado em Tricalc e calculado em Tricalc e depois também trazido aqui para o Advanced Design para fazer algumas alterações em termos de projeto e algumas comprovações adicionais. Destacando então aquilo em que o Advanced Design pode complementar o Tricalc. Chamaríamos a atenção para o editor de secções, que nos permite criar secções metálicas, de betão, de madeira, etc., com qualquer configuração geométrica e, portanto, nós podemos aqui definir as secções e utilizá-las nos projetos, algo que, por exemplo, em Tricalc não é possível e, nesse aspecto, o Advanced Design vem dar mais abrangência àquilo que são os modelos feitos em Tricalc e que podem ser, assim, calculados no Advanced Design com qualquer nova secção que seja criada. Também relativamente àquilo que era a discretização dos elementos finitos, de referir que aqui está um tipo de modelação de elementos finitos que não seria possível de realizar no Tricalc, devido ao perfil que este elemento tem, perfil praticamente de cilindro, mas aqui com algumas particularidades no topo deste cilindro, e que as funções de elementos finitos do Advanced Design permitem, e portanto cá está mais uma abrangência para a modelação de estruturas e para a análise de estruturas. E, portanto, destacam-se aqui as novas secções, cá está com o editor de secções, novas modelações geométricas, cilindros, abóbadas, etc., que são possíveis de realizar com o programa através dos novos elementos finitos, fazimento construtivo automatizado, e, portanto, o cálculo de fazimento construtivo totalmente automatizado dentro do Advanced Design, apoios não lineares avançados, apoios com folgas, apoios que variam a rigidez em função da força que está a ser aplicada, etc. O mesmo para as restrições laterais. Depois, análises sísmicas que não existem no Tricalc, nomeadamente análise pushover, uma análise por time history, estudo de vibrações induzidas na estrutura, ok? Tudo isso também pode ser feito aqui no Advanced Design e no Tricalc não temos essa possibilidade. Depois aqui a análise não linear, e quando falamos de análise não linear estamos a falar não só da análise geométrica, que isso o Tricalc também permite, mas a análise não linear em termos de características dos materiais, por exemplo, descofragem ao fim de 7 dias, o que é que isso traz em termos de projeto, de validação de projeto, etc. Pode-se fazer esse estudo dentro do Advanced Design. E, portanto, é por isso que nós falamos de coleção de Tricalc e Advanced Design, uma solução completa para o cálculo de estruturas, porque temos, efetivamente, no Tricalc uma grande abrangência, mais 30 tipologias estruturais, desde as lajes Cobiax, lajes uniformes aligeradas, etc. E depois complementamos para estruturas de aço, estruturas de madeira, estruturas de betão, com ferramentas mais avançadas dentro do Advanced Design para os projetos mais especiais que possam aparecer para o projetista ou para o gabinete. Ora, muito bem, tudo isto é, digamos que uma teoria inicial que temos aqui que apresentar na sequência do tema do nosso webinário. E aproveitamos também para mostrar as tais abrangências que temos estado a falar. Portanto, estamos a falar de software abrangente e com cálculo integrado. E temos aqui várias discretizações, por exemplo, estrutura de aço com estrutura de betão, com a representação também do dimensionamento das placas de ancoragem, das armaduras no betão, das ligações entre perfis metálicos. Okay? Temos aqui a possibilidade de trabalhar também com desníveis entre lajes modelados ali com elementos finitos de parede.
temos a possibilidade de ter lajes inclinadas sem qualquer viga a unir ambas as lajes, temos a possibilidade de trabalhar com light steel frame, criando os painéis, colocando os painéis e as vigas nos modelos e criando assim os elementos que depois vão ser utilizados para fabricação em máquinas CNC, uma vez que o Tricalc também permite a geração desses fecheiros, a criação, a fabricação desses painéis e depois dá um manual de montagem em obra para toda a estrutura de LSF. E depois também arquiteturas modernas aqui estão representadas para mostrar também a versatilidade do programa e a abrangência do programa para fazer uma modelação de uma arquitetura moderna aqui representada. Também aqui representações de modelações feitas com o Advanced Design. Aqui mais uma representação de tipologias realizadas com o Advanced Design. Cá está comprovações de perfis metálicos com opções que não existem no Tricalc e a visualização das tensões no perfil, no corte transversal do perfil, aqui representado também no Advanced Design. Cá está o detalhamento e a exportação para Revit. Lá está em partilha de informação facilitada em ambientes BIM, a possibilidade de exportar toda esta informação de armaduras, de placas de ancoragem, etc. para o Revit, por exemplo, para modelos BIM, e inclusive estas armaduras serem armaduras nativas de Revit e, portanto, poder-se editar estas armaduras com as ferramentas do próprio Revit. Portanto, não são objetos IFC, são armaduras nativas de Revit. Produtividade máxima na fase de modelação, também falámos disso, e cá estão exemplos de assistentes que existem dentro do Tricalc que otimizam a produção de modelos, neste caso uma estrutura metálica através de uma nave industrial, de um gerador de nave industrial, mas temos também aqui para a criação de ligações entre perfis e tínhamos também a possibilidade de ter acesso a geradores de andaimes, de estruturas de LSF, etc., dentro do próprio software Tricalc, que agilizam muito a definição da geometria do nosso modelo e também evitam erros. A possibilidade de trabalhar também com estruturas mistas e cá está também a modelação por elementos finitos aqui através da deslização das paredes e da laje aqui representada neste elemento. Adaptação aos eurocódigos e aos anexos nacionais, também já referenciado anteriormente, por exemplo, a tal regra dos 30%, que também é obrigatória de acordo com o Eurocódigo Coelho para Portugal, a consideração dos dois tipos de sismo em simultâneo, como uma das exigências também muito específicas para Portugal, e tudo isso está implementado ao nível do Advanced Design e do Eurocódigo 8. Modelação, análise, detalhamento, tudo integrado e depois a preparação das folhas de projeto. Portanto, cá está um exemplo aqui do modelo já concluído, com o detalhamento aqui visível em 3D e depois existe evidentemente informação detalhada destas comprovações, destes dimensionamentos e destes detalhamentos que foram realizados, além da possibilidade de se criarem folhas de projeto para o programa. Para o tema das potentes ferramentas gráficas de análise estrutural, aqui estão exemplos de podermos selecionar vários planos em simultâneo para o ecrã, um plano vertical, um plano horizontal, os pilares acima e abaixo do plano que estamos a selecionar, juntamente com as fundações, e, portanto, estudarmos assim uma parte da estrutura, isolarmos uma parte da estrutura e estudar essa estrutura e ver que os deslocamentos máximos eram nesta zona que aqui está a azul representada, porque tínhamos ali um vão maior e possivelmente também alguma carga superficial aplicada e, portanto, temos aqui um deslocamento maior facilmente identificável. Também aqui nesta consola a possibilidade de vermos que havia ali uma tendência para levantar esta extremidade desta consola para a envolvente dos deslocamentos em Y. Portanto, também a informação das etiquetas emergentes que falámos há pouco. Se escolhermos um nó ou um nó da modelação de elementos finitos, obtemos os deslocamentos naquele ponto onde colocarmos o cursor. Se for em cima de uma barra, vamos obter, evidentemente, os esforços nessa mesma barra. Fácil gestão do projeto, porque tudo é guardado num único fecheiro. Okay? Toda a informação depois do projeto é facilmente comprimida através do Tricalc e armazenada num único fecheiro. Mais-valias ao projeto, novas tipologias estruturais, por exemplo, as lajes Cobiax aqui representadas, as ligações BIM de última geração com as armaduras em formato IFC ou em formato Revit, que seria a mais-valia importante, que Tricalc permite adicionar aos projetos e aos gabinetes de projeto. Com o Advanced Design, juntamos análise pushover, como aqui estamos a ver, com a definição dos carregamentos laterais para verificação da análise pushover, com a definição automatizada das rótulas plásticas em betão e em aço, okay? De acordo com o Eurocódigo 8, mas também com o FEMA 356. E temos também a possibilidade depois de ver informação do comportamento dessas rótulas plásticas. Temos aqui uma legenda que permite identificar se estamos perto do colapso ou não em cada uma das rótulas plásticas. Temos
curva pushover e temos aqui a terminação do ponto de performance da estrutura também dentro do Advanced Design. Falar ainda de que o Advanced Design permite todo tipo de análises sísmicas e, portanto, não vamos aqui poder analisar todas, mas temos aqui, por exemplo, o Time History, que foi referido para a análise diferenciada. Também o faseamento construtivo automático, também os geradores climáticos permitem adicionar as cargas do vento e da neve de forma automática às estruturas de diferentes tipologias, edifícios, moradias, naves industriais, outras naves industriais com configuração diferente e, portanto, a geração das cargas do vento feita de vento e neve de forma totalmente automatizada. E vamos agora ver rapidamente como é que no Tricalc se podia gerir toda esta informação e depois passar para o Advanced Design e vermos também algumas das ferramentas do Advanced Design que aqui foram referidas. Vamos então criar aqui um modelo qualquer, vamos chamar modelo 01, por exemplo, e tínhamos a possibilidade de trabalhar sobre DXFs, sobre DWGs, ou tínhamos a possibilidade, inclusive, de importar mesmo elementos estruturais através do formato BIM, do formato IFC, ou através do formato GTCX da HDT. Também era possível importar DXFs 3D, convertendo linhas em barras estruturais e pontos em nós da nossa estrutura. Também podíamos, como eu referi, trabalharmos com DWGs e podíamos importar DWGs e fazer a definição da nossa estrutura dentro, sobre esses DWGs. Mas também temos ferramentas que rapidamente nos permitem gerar as tais naves industriais, as ligações de aço, os andaimes, os painéis ligeiros de LSF, etc. Vamos, no entanto, utilizar aqui uma situação bastante simples, só a título de exemplo, para gerar uma estrutura que nós vamos dizer que tem 3,99 m, depois tem 2,85 m e depois tem 5 metros numa direção. Vamos indicar que tem 3 metros de altura e vamos indicar que na outra direção, por exemplo, teria 4 metros mais 4 metros de vãos. Vamos indicar nós encastrados na cota 0 e temos aqui então a nossa estrutura definida. Como eu disse, eu vou fazer um exemplo bastante simples, só para mostrar como é que se pode, de forma rápida, versátil e integrada, trabalhar com o Tricalc e com o Advanced Design. E, portanto, aqui temos a possibilidade de introduzir as sapatas, temos aqui a possibilidade de introduzir as vigas de equilíbrio que quiséssemos, eu não vou perder tempo com essa situação, e tínhamos a possibilidade de definir aqui o tipo de lajes que queremos introduzir. Essas lajes podem ser lajes unidirecionais, portanto podem ser lajes de chapa perfilada, podem ser lajes de vigotas de betão ou lajes de vigotas de aço, podem ser placas alveolares, podem ser steel deck, lajes de chapa perfilada, por exemplo. Podem ser também lajes fugiformes aligeradas de blocos perdidos ou blocos recuperáveis, portanto lecas ou GKPN, por exemplo, ferca para recuperação dos cocos. Pode também ser o sistema Cobiax, portanto podemos aqui definir esses tipos de lajes. Também lajes de fundação aqui incluída. Neste caso eu vou fazer a introdução de laje maciça e vamos aqui dar LM1, dar logo as cargas a toda a superfície da laje, as cargas permanentes e as sobrecargas de utilização, indicar que não quero vigas nos contornos, uma vez que vou fazer uma consola por fora do edifício, indicar a espessura das lajes, vamos aqui colocar, por exemplo, 20 centímetros de espessura e introduzir o contorno da laje. Portanto, vamos, como eu disse, deixar aqui uma consola a correr por fora da laje e fazer aqui a introdução da nossa laje. Podia ter o DWG por baixo para definir a minha estrutura ou posso desenhar livremente, como estou a fazer neste momento, com o rato e desenhar então o nosso modelo estrutural. Vamos inclusive fazer aqui uma ligeira alteração, ok? Vamos aqui utilizar este sistema novamente, mas vamos agora aproveitar para fazer logo um negativo aqui na zona da laje. Vamos aqui criar uma abertura nesta zona, por exemplo, em sentido anti-horário. E agora indicar dois pontos que definam a direção das armaturas da laje. E, portanto, neste momento, se eu pedisse aqui a renderização, via-se já essa laje, que é a única que tem secção atribuída, e se eu fizesse um pré-dimensionamento automático, passaria a ter também aqui a visibilidade das vigas e dos pilares que acabei de introduzir. Se eu quiser, conjuntamente com a renderização, ou seja, com o modelo físico, eu posso ver também o modelo analítico e trabalhar com ambos em simultâneo. Se tivesse ações de paredes exteriores para introduzir, portanto é ações definir, e vinha aqui definir ações contínuas em planos, em que podia definir o valor da carga que queria introduzir, por exemplo 10 kN por metro linear, e introduzir uma carga de parede exterior, por exemplo, daqui até ali. Ok? Vamos aqui primeiro colocar-nos no plano onde queremos introduzir a carga e vamos então introduzir essa mesma carga. Vamos aqui para a cota 300 e ações definir
a tal carga contínua de 10 kN para a parede exterior, desde aqui até ali. E agora vamos introduzir nas restantes vigas do contorno que aqui estão. Okay? Portanto, isto depois é um processo repetitivo, se quisermos estar aqui a perder tempo, podíamos também colocar cargas pontuais, momentos localizados, efeitos de temperatura, ações superficiais aqui nesta laje. Podíamos curvar os lados da laje, rapidamente se poderia fazer isso. Podia-se também trabalhar aqui a abertura e mudar a sua configuração geométrica. Enfim, liberdade para fazer as definições que se pretendam. Vou neste momento renumerar, reordenar e verificar a nossa geometria, a ver se está tudo correto. Está tudo correto, portanto uma estrutura bastante simples de modelar e com a ajuda dos algoritmos de verificação de geometria rapidamente se corrigem estas estruturas. E agora vamos fazer a criação de alguns pisos. Vamos aqui a geometria, peço desculpa, e vamos aqui pedir para fazer uma translação desta laje. Okay? Então, translação da laje, vamos aqui solicitar essa translação. Vamos dizer que são 3 metros entre pisos e que quero mais 3 pisos iguais a este. Okay? E, portanto, se eu clicar agora na laje, vai aparecer aqui estes pilares. Se eu tivesse a marca d'água da estrutura ativa, via logo o que é que foi criado. E se pedir para ver a estrutura na sua globalidade, aqui está já a nossa estrutura calculada. Vou criar pórticos automáticos, alinhamentos automáticos. Vou dar nomes de projeto aos elementos de forma também automática e, portanto, eu passo agora a ter aqui a possibilidade de chamar o pórtico alinhamento A e ter aqui nomes como o A1, vou tirar aqui a visualização das cargas, A2, A3, portanto os alinhamentos com as letras e com os números respectivos que localizam os elementos como nome de projeto. Se eu pretendesse, vou aqui ativar novamente as cargas, eliminar alguma carga, por exemplo aqui na cobertura não queria as cargas das paredes exteriores, é também muito simples, tudo muito simples, muito versátil, como é pedido pelos utilizadores na fase de definição de geometria. E, portanto, eu podia vir aqui eliminar individualmente em planos, selecionando as cargas que eu pretendo dizer. Portanto, aqui está a carga da parede exterior a ser rapidamente retirada deste elemento que aqui está. Ora bem, neste momento, então, se eu quisesse fazer a verificação da geometria, eu podia fazer a verificação da geometria. Okay? A nível de regulamentos, eu penso que estarão escolhidos já os regulamentos nacionais com os eurocódigos, com os anexos nacionais. Vamos confirmar essa situação. E vamos depois pedir então para calcular, sem estar a ver as opções, sem estar a ver as caixas de materiais, sem estar a ver todas essas situações, para avançarmos com o cálculo. Ora bem, dar aqui então o OK para vermos as preferências de cálculo. Ora, a nível de regulamento, anexo nacional de Portugal e Eurocódigos estruturais, portanto vamos aceitar essa informação, e a nível de armaduras também, as armaduras típicas para Portugal. E vou então pedir em ações, opções que quero realizar uma análise sísmica, combinações automáticas para zonas de atividades domésticas, ok? Definir então o tipo de ação dinâmica que quero. Neste caso vamos fazer uma análise por superposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, e podemos selecionar os dois tipos de sismo que queiramos. Por exemplo, vamos imaginar que queríamos aqui zona 1.5 e 2.4 para o nosso sismo. Aliás, isso até já estava, portanto é só aceitar estes valores. Depois o resto é escolher os dados, introduzir os dados que são necessários de acordo com o Eurocódigo. Neste caso são pórticos de betão, portanto vamos aqui mudar a estrutura resistente para betão armado, sistema porticado, e considerar a ação sísmica com a regra dos 30%. Vamos então pedir agora já o cálculo automático da estrutura, ou seja, o cálculo de toda a estrutura, incluindo o dimensionamento das armaduras, portanto a introdução das ações sísmicas, cálculo de esforços e depois o dimensionamento das lajes, fundações e a estrutura na sua totalidade. Cá está a introdução das ações sísmicas, modulação da estrutura e a introdução das ações sísmicas na nossa estrutura, e depois o cálculo de esforços. Dimensionamento, detalhamento e modelação tridimensional das armaduras nos passos seguintes do cálculo automático. Sismo terminado, e agora cálculo de esforços. Dimensionamento de armaduras.
começando pelos pórticos, depois para as fundações e lajes. Também podíamos ter introduzido paredes resistentes, não o fiz, mas era outra possibilidade que nós tínhamos aqui no programa. Esta é a parte em que se faz a tabela de fabricação de armaduras tridimensional e, portanto, depois o seu armazenamento em disco. Esperar que ele acabe de armazenar a informação em disco. E aqui estão os erros que existem, neste caso 24 erros a nível de armadura de barras. Recordar que eu não me preocupei com secções, foram as secções mínimas que eu tinha definido, que são de 25 por 25 que estão atribuídas. E portanto nós podíamos nesta altura começar a analisar o comportamento da estrutura e podíamos também, se quiséssemos, ver já as próprias armaduras tridimensionais do nosso modelo estrutural aqui representadas e podíamos também começar a ver as deformadas da estrutura, os diagramas dos pórticos, os diagramas dos pisos, etc. Podíamos ver essa informação toda para este nosso modelo estrutural. Ok, portanto, produtividade na modelação, rapidez, cálculo integrado, dimensionamento integrado, tudo aquilo que nós falámos nos nossos slides iniciais aqui representados. Portanto, vou fazer aqui só um zoom para mostrar. Temos a modelação das lajes com os elementos finitos aqui representada. Dificulta um bocadinho a visualização dos nossos modelos, mas se quiséssemos podíamos vir aqui à geometria, à parte das lajes, pedir para ele não desenhar a modelação de elementos finitos das lajes e com isso conseguiríamos ver melhor as armaduras das vigas, dos pilares e também das chapatas. Okay? Não introduzimos nenhuma viga de equilíbrio, as vigas de equilíbrio também teriam aqui a representação da sua armadura. Ora bem, vamos seguidamente pedir então para analisarmos o comportamento da estrutura em termos de deslocamentos, em termos de diagramas, em termos de gráficos de isovalores. Cá está as armaduras sem a discretização de elementos finitos. E agora vou desativar a representação das armaduras para termos maior fluidez aqui no trabalho que estamos a efetuar. Ora, vamos aqui recentrar a nossa imagem e mostrar-vos outra das funcionalidades, que é a possibilidade de saber, por exemplo, rapidamente qualquer esforço em qualquer elemento da nossa estrutura. E, portanto, aqui está 364 kN de axial ali, 587 neste, okay, que ele é de canto, este aqui já é mais central, tem uma área de influência maior. Se quisermos saber também os esforços na viga, também ali o momento fletor ali representado, 2,3 kN/metro. Se formos para aqui, já temos ali um momento fletor de 1,8 ali representado. Okay? E se formos mais para o meio, aqui estamos a ver a discretização de elementos finitos na grelha, temos 4 kN/metro linear. Também era possível, com os filtros de visualização, desativar, por exemplo, a visualização das lajes, okay? E com isso podíamos agora pedir, se quiséssemos, os gráficos ou os diagramas de momentos fletores em Z para a envolvente, para uma hipótese de carga que se pretendesse ter essa informação aqui representada. A escala está pequenina, temos aqui a renderização também ativa, vou tirar a renderização, vou subir aqui a escala de representação dos momentos para, sei lá, vamos meter o triplo e vamos pedir novamente o gráfico de momentos fletores em Z. Okay? Portanto, agora aqui temos a visualização do gráfico de momentos fletores para a estrutura porticada. Esta informação que aqui está pode ser obtida com vários níveis de informação e, portanto, se eu quisesse que aparecessem os valores nos diagramas, podia ativar e pedir os diagramas de momentos fletores, por exemplo, com a representação dos seus valores. Okay? O tamanho dessa informação também pode ser aqui interativamente colocada e estas imagens podiam já ser guardadas para a memória descritiva para ilustrar qualquer situação que se quisesse. Evidentemente que se calhar seria mais fácil fazê-lo ao nível do piso e não ao nível da estrutura tridimensional, mas portanto era possível obter estas imagens como imagens vectoriais e incluir no detalhamento da estrutura.
De referir que se tivesse aqui a discretização de elementos finitos da laje, também podia ver o deslocamento em qualquer zona da laje. Vamos ao filtro de visualização, voltar a ativar a representação das nossas lajes e mostrar também, cá está também os diagramas de momentos ao nível da laje, mas vamos agora mostrar-vos também aqui a possibilidade de trabalhar com os gráficos de isovalores. E, portanto, se eu quisesse ver os deslocamentos em Y, podia saber logo onde é que tinha os deslocamentos maiores. E, portanto, aqui está a representação do deslocamento de 0,364 nesta zona, é a zona que tem o maior deslocamento. Okay. Também podíamos ver para a estrutura toda em simultâneo e, portanto, sabíamos que o deslocamento máximo que existia nesta laje era de 0,443 em termos de deslocamento vertical, deslocamento em Y, mas podíamos também pedir a informação para os deslocamentos em X, em Z, através da própria deformada da estrutura. E, portanto, seria vir aqui pedir a deformada da estrutura em vez de pedir um gráfico de isovalores. Ficávamos a saber 1,28 é o deslocamento horizontal maior que nós temos na nossa estrutura devido à ação do sismo. Okay? Também era possível obter informações de sismo, centros de massa e centros de rigidez ao nível dos pisos, estão muito perto um do outro. Portanto, se formos aqui ver, temos o centro de rigidez e o centro de massa, portanto, nesse aspecto a estrutura era bastante regular. E também era possível obter uma visualização dos modos de vibração ou então um vídeo mostrando o comportamento da estrutura em termos de modelação. Okay? Aqui é modelo analítico só, mas vamos colocar a visualização em modelo sólido. Okay? Vamos aqui a gráficos, pedir novamente a visualização do sismo. Okay? E, portanto, aqui temos a visualização sem as lajes, sem a discretização das lajes, e agora vamos pedir aqui com a discretização das lajes. E pedir para desenhar a modelação da laje e pedir novamente o gráfico do sismo. Portanto, várias formas de obter a informação, mais filtrada, menos filtrada, completa. Okay? Componente vertical do sismo, como nós ativamos esse estudo, está aqui bem visível. Evidentemente que a escala está exageradíssima, não é? Mas temos a possibilidade de estudar também essa mesma componente vertical. Ora bem, tudo isto se iria traduzir também num modelo BIM que poderia ser exportado daqui com as armaduras tridimensionais. Tudo isto se iria transportar também para os quadros de pilares, os quadros de sapatas, etc. Vamos aqui pedir, por exemplo, para visualizar o quadro de pilares completo e não por tipos. E, portanto, passaríamos a ter aqui os quadros de pilares com orientação na vertical e podíamos ver aqui as armaduras dos pilares. Neste caso, os textos estão muito grandes, vamos diminuir os textos para que se vejam melhor as secções. Okay? Agora sim, já há uma proporção melhor entre aquilo que é a secção e os textos. E era possível pedir esses quadros também para as sapatas simples, etc. De referir que no quadro de pilares, por exemplo, se nós quiséssemos, podíamos vir aqui e pedir para ver também o detalhamento vertical das armaduras. Okay? E, portanto, era possível ter aqui a representação das armaduras na vertical. Okay? E, portanto, aqui essa mesma representação. Também era possível ver a informação, evidentemente, dos pórticos, okay? Que foram calculados com o tricalco. Cá estão as zonas críticas com os seus tribos. Cá está a armadura de pilares que tem erro. E se quiséssemos saber quais eram os erros, podíamos vir aqui a armadura de barras, listar erros. E aqui temos problemas de resistência, ok? E também problemas de falhas de acordo com os critérios construtivos de sismo que eu defini nas minhas opções de tal. Okay? Compressão excessiva, portanto, como eu não fiz um pré-dimensionamento automático após a introdução das cargas e dos vários pisos, ele ficou com as secções mínimas todas. Se nós pedíssemos agora um pré-dimensionamento automático, claramente que a situação seria diferente. Seria vir aqui a cálculo automático, a pré-dimensionamento automático, okay? Pedir o pré-dimensionamento automático da nossa estrutura e, em função das áreas de influência, ele vai fazer esse pré-dimensionamento e, portanto, onde for necessário subir as secções de betão, ele vai ter essa situação em consideração. Okay? De referir também que no pré-dimensionamento automático as opções de sismo não são consideradas porque para se fazer a introdução das ações sísmicas o pré-dimensionamento já tem que estar realizado. Ora bem, exportávamos esta informação toda para o Advanced Design e podíamos complementar o nosso projeto em Advanced Design. Portanto, seria agora voltar aqui à parte de geometria, modelo BIM, criar modelo BIM, que seria um IFC, ou então
o formato GTCX próprio da Greitec e em que as armaduras são exportadas como armaduras nativas do Revit. E então tínhamos aqui a possibilidade de exportar para a Greitec BIM. Okay? Então, quando fazemos exportar para a Greitec BIM, podemos guardar a estrutura como modelo 01 GTCX, por exemplo, guardar. Escolhemos aqui as opções de exportação. Eu vou validar a informação que ele fez. Okay? Ele diz-me que há sapatas que não estavam calculadas e, portanto, algumas advertências na exportação. Vamos então agora abrir o Advanced Design e fazer a recuperação do nosso modelo estrutural e ver algumas das funcionalidades também do Advanced Design. Ora, muito bem, vamos então aqui fazer a criação de um novo projeto. Aqui não vou estar a preencher estes dados iniciais, vou deixar ficar assim. E vamos utilizar aqui as funções de importar Greitec BIM, okay, para importar o fecheiro GTCX. Portanto, teríamos que ir aos projetos Trical 2025, era onde estava, modelo 01 GTCX, aqui está ele. Pedir para abrir o modelo. Não, deixa-os ficar, depois apago manualmente. E, portanto, aqui está o nosso modelo. Okay? Do Tricalc aqui para o Advanced Design. E se selecionarmos os elementos no Advanced Design, portanto, as cargas, o material, tudo isso vem com as opções que foram definidas no Tricalc. E, portanto, a partir de agora, nós tínhamos a possibilidade de definir aqui muitas situações que o Tricalc não permite, que são os apoios avançados lineares, lá está, com folgas, com variação de rigidez em função das cargas, etc. Tínhamos a possibilidade de trabalhar também com 2 tipos de sismo ou mais tipos de sismo em simultâneo, 3, 4, etc. Por exemplo, em Itália há zonas onde são necessários calcular as estruturas para 3 tipos de sismo e o Advanced Design tem essa situação prevista. Tínhamos a possibilidade de introduzir outros objetos como abóbodas na nossa estrutura, modeladas por elementos finitos, ou qualquer outra configuração geométrica, uma vez que temos a possibilidade, com os elementos finitos do Advanced Design, de fazer superfícies curvas, etc. Tínhamos também a possibilidade de trabalhar com cargas automáticas de gruas ou de tráfego, okay? E tínhamos também a possibilidade de definir as áreas de carga para se aplicar o gerador climático, as cargas climáticas de forma automática à nossa estrutura. Tínhamos também a possibilidade de fazer a introdução de ligações entre perfis metálicos dentro deste modelo e tínhamos também a possibilidade de trabalhar com o editor de secções. E, portanto, podíamos criar secções diferentes de pilares para os elementos que aqui estão definidos. Okay? Também era possível utilizar para dimensionamento depois os pilares triangulares, hexagonais, em L, em T, que já vêm pré-definidos no programa, sem ter que recorrer ao editor de secções. Ora bem, vamos aqui às ajudas, secções utilizadas e cá está o editor de secções. E, portanto, no editor de secções vai-se abrir aqui uma janela onde eu podia desenhar qualquer secção que eu pretendesse, como podem ver, livre, circular, quadrangular, retangular, triangular, aí ou então totalmente livre o desenho dessa mesma secção. Okay? Também a criação das rótulas plásticas pode ser feita de uma forma bastante simples. Eu poderia, por exemplo, pura e simplesmente chegar aqui e dizer que não queria ver os elementos superficiais, ficar aqui só com a visualização dos elementos lineares, ok? Selecionar esses mesmos elementos lineares e definir as rótulas plásticas aqui na parte das propriedades. Na extremidade 1 e na extremidade 2 eu tenho a possibilidade, e ele reconhece logo se são vigas de betão ou de aço, neste caso são de betão, e portanto define a rota plástica de acordo com aquilo que eu pretender. Vamos aqui ativar a rotação em Z local e portanto iríamos utilizar os valores que vêm definidos automaticamente no Eurocódigo 8, então podiam ser definidos pelo utilizador. Okay? Quando se escolhe definido pelo utilizador, passa-se a ter acesso às caixas de diálogo e podem-se introduzir aqui os valores que se pretenderem. E, portanto, podia-se aplicar estas rótulas a todos estes elementos. E se formos agora aqui visualizar estes elementos e pedirmos para o programa mostrar as rótulas plásticas, aparece aqui então a identificação dessas mesmas zonas de rótulas plásticas que eu estou a considerar. Se eu não quisesse na base dos pilares considerar rótulas plásticas, eu podia também chegar aqui rapidamente e modificar essas características também. Lá está a versatilidade e a facilidade de alterar esta situação.
aqui representada. E, portanto, podia aqui chegar e desativar as rótulas plásticas que eu quisesse. Okay? Era desativar aqui, ok? E na extremidade 1 tinha necessidade de ativar, uma vez que não ativei há bocado. Okay? E, portanto, podia... Perdão. Podia-se então fazer as modificações que fossem necessárias. Aqui eram as extremidades, mas o sistema é exatamente igual. Podemos voltar a pedir a visualização dos elementos superficiais. Ora, nós não temos tempo para ver tudo, de referir que estão aqui os modos de dimensionamento para dimensionamento da nossa estrutura de betão. Existem webinários na internet que são bastante completos relativamente a estas como é que eu hei de referir agora? A estas tipologias estruturais feitas aqui no Advanced Design e calculadas depois, dimensionadas aqui também no Advanced Design. E, portanto, vocês podem pesquisar no canal da Artec do YouTube e ver esses mesmos modelos. Portanto, da minha parte, só regressar aqui ao nosso PowerPoint para uma conclusão muito, muito simples. Aqui está, por exemplo, um exemplo do dimensionamento realizado com o Advanced Design. Cá está o tipo de detalhamento do Advanced Design, do pilar aqui representado. Estes detalhamentos são baseados em templates, podem-se utilizar outros templates diferentes, mas aqui temos um template que vem com o programa. Software de projeto de estruturas abrangente e integrado, TriCalc e também o Advanced Design. Ambos são bastante abrangentes, numa tipologia estruturais que permitem, uma versatilidade de modelação de estruturas que permitem, e cálculo integrado, como vocês viram. Comunicação e partilha de informação facilitada em ambientes BIM, também vimos que é possível essa partilha. Não cheguei a exportar para BIM, mas podia o ter feito muito rapidamente. Produtividade máxima na fase de modelação, viram como é que foi fácil fazer ali o nosso modelo estrutural. Métodos de modelação comprovados, elementos finitos, projetos de acordo com os Eurocódigos e os anexos nacionais, já falámos sobre estas situações. Modelação, análise, dimensionamento, detalhamento e projeto totalmente integrado no mesmo modelo e no mesmo programa. Potentes ferramentas gráficas de análise de comportamento estrutural. Facilitar a gestão da informação do projeto ao incluir todo o modelo num único fecheiro. E adicionar mais valias aos projetos com as opções de dimensionamento e detalhamento de armaduras em 2D e 3D e com essa exportação de informação para BIM, por exemplo, no caso do TriCalc e do Advanced Design. Suporte técnico do fabricante e localização a Portugal, nomeadamente ao nível do idioma, mas principalmente ao nível do Eurocódigo e dos anexos nacionais. Portanto, uma solução extremamente completa, e aqui centramos essencialmente no betão, mas podíamos ter falado aqui também do aço, onde o Advanced Design também é bastante potente para essa situação, e podíamos também ter falado de alvenarias estruturais, de madeira, etc. Não há tempo para tudo, portanto fica aqui uma ideia assim muito rápida daquilo que é, para despertar um interesse. Como eu disse, hoje era mais comercial, despertar um interesse. Vimos aqui também alguns aspectos técnicos, mas despertar um interesse para que assistam a futuros webinários, ou principalmente vão ao canal do YouTube da Gretec, que já existe lá muita informação, muitos webinários dedicados a vários temas, e portanto aí têm toda a informação que necessitam. Da minha parte então, agradecer-vos e até breve.